Boa noite. Boa noite a todos, a todas. Tempinho que não faço uma live, né, gente? E aí, Suel? Tranquilo? Beleza, man? Boa noite, gente. Pessoal que vai ver essa live depois, pessoal que tá entrando. E aí, passou direto, né? Ficou de recuperação não, né, Frank Suel? Eu acho que do 3v2 ninguém ficou, né? A galera passou direto. Carolzinha! Beleza, Carol? Carol é gente boa, né, cara? Aí sim, ó. Carol passou direto também, Carol. Passou direto, né? Espero que sim. Se não passou, vai cair no meu conceito. Ah, tá. Isso aí. Terceiro ano que vem. Vai continuar à tarde no Jade? À noite? Nossa. Ah, então não vai ser mais minha aluna não, Carol. Poxa. Gleice Ellen. Boa noite. Gleice Ellen, você é de onde? Você é aluna também? Aí não, Carol. Vai sair da tarde, vai me abandonar. Por que você quis ir pra noite? Vai trabalhar? Ah, eu só vou ficar de manhã à tarde agora. Você vai trabalhar de manhã ou de tarde? Vou, funcionar. De manhã à tarde. Deus quiser. Aí sim, Carol. Pelo menos vai ganhar dinheiro, né? Ficar rica. Esse ano, é. Esse ano. Fazer uma faculdade, hein? Se você quiser fazer uma faculdade aí, ó. Vocês passaram o Enem? Todo mundo passou o Enem? Carol passou. Tirou quantos no Enem, Carol? Fé em Deus, ó. Fé em Deus que ele é justo. E aí, Mariana? Boa noite. Gente, muito bom ter vocês aqui, tá? Tempo que eu não faço uma live. Fiquem à vontade aí. Fé em Deus que ele é justo. Pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre o tipo de relacionamento que Deus está procurando com a gente, tá bom? Então hoje eu quero falar sobre isso, o tipo de relacionamento que Deus está procurando.
Porque muitas vezes a palavra de Deus diz que nós pedimos, nós não recebemos porque nós pedimos mal, tá bom? Então, assim, muitas vezes nós não sabemos como orar e esse não saber como orar, ele afeta no nosso relacionamento com Deus e nos impede de alcançar algumas coisas que nós poderíamos alcançar. Mas nós estamos tão distantes assim da realidade que Deus está, né? Assim, Deus está no céu, nós estamos na terra, né? Então, assim, Deus está operando em uma realidade e nós estamos operando em outra realidade. Então, Deus ele está há milhões de anos à nossa frente na questão da mentalidade, na questão do entendimento das coisas, na questão da compreensão do mundo, tá bom? E nós estamos muito aquém disso. Então, quando a Bíblia fala que nós pedimos e não recebemos, que nós pedimos mal, é porque nós estamos, muitas vezes, orando errado, tá bom? Então, assim, muitas vezes o nosso coração, ele se inclina mais para a cobiça, se inclina mais para o nosso eu, sabe? Para o nosso ego. Então, muitas vezes nós entramos diante de Deus pensando apenas no nosso eu, pensando apenas no nosso ego, nas nossas cobiças. Essas coisas, elas não batem com o que Deus quer de nós, tá bom? Muitos de nós entramos diante de Deus apenas para pedir perdão pelos nossos pecados. A gente ora, Senhor, perdoa os meus pecados e tal. E essa é a nossa oração. E nós temos a visão que Deus está se importando muito com o nosso pecado. Nós temos a visão que Deus está punindo os nossos pecados. Nós temos a visão que Deus está de olho, sempre com a vara na mão, para que quando nós errarmos, Ele possa nos corrigir. Então, assim, existem várias visões que nós temos de Deus que elas atrapalham, sabe, a nossa oração. A visão que a gente tem de Deus, ela vai atrapalhar o nosso relacionamento com Ele, tá? Algumas pessoas estudaram, alguns psicólogos estudaram e descobriram que nós também fazemos a transferência da imagem do nosso Pai para Deus. Então, nós transferimos essa imagem que nós temos do nosso Pai para Deus. E isso também afeta o nosso relacionamento com Deus. Então, assim, para a gente ter um relacionamento correto com Deus, a gente precisa se relacionar com Deus do jeito que Ele quer, tá? Não do jeito que nós queremos. Então, assim, nós queremos uma coisa, nós temos uma visão de mundo, mas eu sou totalmente assim, totalmente além, né, do que nós pensamos. Então, eu vou começar hoje com essa palavra para vocês, tá, gente? Que está lá em Tiago. Tiago, bem-vindo. Boa noite, gente. Pessoal que está chegando aí, fica à vontade, tá? Tiago, a Bíblia vai falar assim, ó. Tiago, no capítulo 4, versículo 3, vai falar assim: quando pedem, vocês não recebem, porque vocês pedem mal, por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, Tiago está falando que nós, muitas vezes, não conseguimos obter de Deus o que nós queremos, porque nós nos relacionamos com Ele baseado na nossa visão, na visão que nós temos do que é certo, do que é correto, do que vai agradar a Ele, do que nós queremos, dos nossos prazeres. Tá? Isso é um grande perigo, gente. Por quê? Porque tem pessoas que elas passam anos na religiosidade, elas passam anos na igreja, elas continuam se relacionando com Deus da forma que elas querem. Elas ainda não deram a Deus o que Ele quer. Porque no nosso relacionamento com Deus, é Deus que manda. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Ele é o Pai, nós somos os filhos, sabe?
Ele é aquele que manda, nós somos aqueles que obedecemos. Ele é a autoridade, nós somos aqueles que se submetem à autoridade. Então, assim, no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos entender que Ele quer uma coisa. E se Ele quer uma coisa, nós precisamos dar essa coisa. Então, a pergunta que fica é, o que Deus quer da gente? A pergunta que fica para mim e para você nessa noite é, o que Deus está querendo da gente? E eu tenho essa resposta, sabe? Mas primeiro eu vou falar para você o que Deus não quer de você. Tá bom? A primeira coisa que Deus não quer de você é a sua carne. Tá? Por que a sua carne? A sua carne é a sua parte que foi influenciada por Adão, que entrou quando Adão pecou. Então, antes de Adão pecar, só existia corpo, alma e espírito. Tá bom? Nossa alma, nossas emoções, nossa mente, tá? Nosso espírito é a nossa parte que se relaciona com Deus. Então, antes de Adão pecar, só existia corpo, alma e espírito. Quando Adão pecou, nós passamos a ter um quarto elemento. Esse quarto elemento é chamado a carne, tá? A Bíblia diz que a carne milita, a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este opõe-se uns aos outros para que vocês não façam o que vocês querem. Então há uma guerra, tá? Há uma guerra entre a carne e há uma guerra entre o espírito. E a Bíblia diz que há uma luta. Eles se opõem entre si para que nós não façamos o que queremos. Fala, meu irmão, cheio do Espírito Santo. E essa guerra entre a carne e o espírito, ela opera na nossa vontade, para que a gente não faça o que a gente quer. Tá bom? Então a carne, ela foi aquele quarto elemento ali que entrou na nossa relação com Deus. Então, assim, uma coisa que Deus não quer da gente é a nossa carne. Tá? Então, no nosso relacionamento com Deus, nós não podemos oferecer carne a Ele. Toda vez que nós estamos nos relacionando com Deus, nós oferecemos carne a Ele simplesmente rejeita, sabe? Então, às vezes, nós estamos orando com entendimento, orando em português, mas nós estamos orando baseado na nossa carne. Quando a gente dá a nossa carne para Deus, nossa oração não chega. Então, assim, Deus não consegue se relacionar com a gente baseado na nossa carne, tá bom? Porque a nossa carne é pecaminosa, a nossa carne nasceu do diabo, a nossa carne nasceu de Adão, e a nossa carne não consegue se relacionar com Deus. Se nós nos relacionarmos com Deus baseado na nossa carne, a única coisa que nós vamos produzir é religiosidade. Tá bom? Então, uma das coisas que Deus não quer no nosso relacionamento com Ele é a nossa carne. Uma outra coisa que Deus também, não é que Ele não quer, né? É que ainda não é o que Ele está procurando, é a nossa alma. Por quê? A nossa alma é a nossa mente, vontade e emoções. E muitas vezes a nossa mente, vontade e emoções, ela é influenciada pela nossa carne. Então, quando a gente vai se relacionar com Deus, nós trazemos alma para Ele, a nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, pode ser que nós não estamos dando o que Ele quer. Por que eu falo pode ser? Porque muitas vezes vai ser necessário a gente utilizar a alma no nosso relacionamento com Ele. Vai ser necessário o nosso intelecto, vai ser necessário as nossas emoções ali no relacionamento com Deus. Vai ser algo bom, mas muitas vezes isso também pode afetar o nosso relacionamento com Ele. Tá bom? Então, Deus não está procurando a nossa carne, a nossa alma ainda não é o que Ele quer. E o que, na verdade, Deus está querendo da gente é o que eu vou falar para vocês, que está lá em João, no capítulo 4, tá? Lá em João, no capítulo 4, Jesus fala para a mulher samaritana o que Ele está procurando dela e o que Deus está procurando de cada um de nós, tá bom? E como eu disse para vocês, gente, se a gente está se relacionando com Deus, nós precisamos dar para Ele o que Ele quer.
Então, o relacionamento aqui nosso com Deus é de senhor e servo. É de pai e filho, sabe? É de autoridade com aquele que se submete à autoridade. Então, em João, no capítulo 4, Jesus fala para a mulher samaritana. Ele fala assim, ó. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tá? Então, gente, uma coisa aqui que Deus procura, Deus fala para a mulher samaritana, que Ele quer da gente. Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando a gente está se relacionando com Deus, o que Deus está procurando é o seu espírito ali. O que Deus está procurando no seu relacionamento com Ele é o seu espírito. É a parte de você que se comunica com Ele. Então, quando você dá para Deus o seu espírito, quando você dá para Deus a parte de você que Ele quer, ali nasce um relacionamento verdadeiro. Amém? Esses dias eu estava no carro, estava caminhando, indo para casa da minha noiva. Eu estava orando, conversando com Deus, sabe? Falando com Deus sobre o meu dia a dia, sobre as coisas que aconteceram, sobre virada de ano, sobre o que eu queria para esse ano, etc. E aí o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou, tudo bem, tá legal, gostei, mas vamos conversar de espírito para espírito. Me dá aí o que eu quero. Vamos conversar de espírito para espírito. O que o Espírito Santo está falando comigo? Vamos orar em línguas? Aí eu, tá bom. Então, assim, já tinha orado com entendimento ali, tá? Orar em português, legal, muito bom. Mas o Espírito Santo queria mais. O que ele queria? Ele queria o meu espírito se relacionando com ele. Então, ali eu comecei. Shotere de basso, oriandere, rabanash, oriandere, ketarabanash, oriandere. Eu comecei a orar em línguas e me relacionar com o Senhor da forma que Ele quer, tá bom? E gente, esse tipo de relacionamento é o tipo de relacionamento que só existe no Novo Testamento, tá? No Antigo Testamento as pessoas não conseguiam ter esse tipo de relacionamento com Deus porque elas não eram nascidas de novo, tá bom? Então, assim, as pessoas, elas viviam, na verdade elas existiam, tá? Elas ainda não passaram a viver. Quando você passa a viver, quando seu espírito renasce, quando você aceita Jesus, quando você crê no Senhor, a vida de Deus é impregnada na sua vida. Você passa a ter vida, você passa a ter a própria vida de Deus fluindo através de você. Amém? E quando o seu espírito é renascido, quando o seu espírito nasce de novo, você pode dar para Deus o que Ele quer. E o que Deus quer de você? Um relacionamento em espírito e em verdade. O que Jesus disse para a mulher samaritana foi: está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então hoje você pode dar para Deus o que Ele quer. O que Deus quer de você? Deus quer um relacionamento no espírito. Deus quer de você um relacionamento de espírito para espírito. Amém? Aninha, beleza? Então, gente, tem uma palavra que está lá em 2 Coríntios que fala um pouquinho sobre isso. Tá bom? Que fala um pouquinho sobre isso. 2 Coríntios, quer dizer, 1 Coríntios capítulo 2, tá? 1 Coríntios capítulo 2, o Senhor vai falar um pouquinho sobre isso. Ele vai falar um pouquinho
sobre o que Deus está querendo da gente, em 1 Coríntios capítulo 2. Tá? Paulo vai falar bem assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que nós entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. E delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, as verdades espirituais são para aqueles que são espirituais, ou seja, para aqueles que há uma identificação no Espírito, um relacionamento de espírito para espírito. Então, quando Paulo fala que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito que vem de Deus, Paulo não está falando do Espírito Santo ali. Paulo está falando que nós não recebemos um espírito de Adão, caído, mas nós recebemos um espírito que vem de Deus, um espírito nascido de novo, um espírito que contém a vida de Deus. Mas você pode me perguntar, Jantes, mas aqui está em letra maiúscula. Mas essa palavra no original, ela não tem maiúscula nem minúscula. Quando foram traduzir, quando foram escrever, os escritores escreveram com letra maiúscula. Mas na verdade aqui, essa palavra estaria em letra minúscula. Então nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, um Espírito nascido de novo. Para que nós recebemos? Para que nós possamos entender, nós possamos ter um Espírito que entende, sabe, que se conecta com Deus, um Espírito que realmente conhece Deus. Tá bom? Então hoje você pode conhecer Deus. Hoje você pode se relacionar com Deus da forma que Ele quer. Hoje você pode dar para Deus o seu Espírito. Hoje você pode entrar no seu quarto e orar em línguas, sabe? Eu acredito pessoalmente, gente, que a melhor forma de nós darmos para Deus o nosso Espírito é através da oração em línguas, da oração no Espírito. Alexa, quanto tempo? Por quê? Porque quando eu estou orando em línguas, é apenas o meu Espírito orando. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14:14, que quem ora em línguas, em Espírito, essa pessoa, ela ora de fato. Tá? Então ali, você está dando para Deus apenas o seu Espírito. Sabe, quando o Senhor falou comigo na experiência que eu tive com Ele no carro, tudo bem, você já orou e tal, agora vamos conversar de espírito para espírito. O que o Senhor estava falando comigo? Eu quero um relacionamento com você que não haja intervenção da sua alma. Sabe? Então, Deus quer um relacionamento conosco que não haja intervenção da nossa mente. Porque a nossa mente, muitas vezes, ela vai atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. E quando nós estamos orando no Espírito Santo, seja 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 8 horas, 10 horas, nós estamos dando para Deus o que Ele quer. Agora imagine, irmãos, você mora aqui no lugar onde você mora, sabe? Eu moro aqui no Espírito Santo, outras pessoas elas moram na Bahia, não sei. Mas Deus, Ele está lá no céu, sabe? Deus, Ele está lá no céu, não sei quantos anos à nossa frente, também habitando em você. Imagina você conversar com uma pessoa que está tão distante, está milhões de anos na nossa frente. Mesmo que você se prepare as melhores palavras, isso ainda vai ficar faltando, sabe? Isso ainda vai ficar devendo. É por isso que nós precisamos orar em línguas. É por isso que nós precisamos orar no Espírito. É por isso que nós precisamos deixar o Espírito Santo orar através da nossa vida. Por quê? Para que nós possamos dar aquilo que Jesus está procurando. Fala, Reinaldo. E o que Deus está procurando no nosso relacionamento com Ele é o nosso Espírito.
Deus não está procurando a nossa carne, que é a nossa parte pecaminosa. E muitas vezes Deus também não está procurando as nossas emoções, porque as nossas emoções mentem, as nossas emoções enganam. Mas quando nós damos para Deus o nosso espírito, sabe, que é a parte da nossa vida, do nosso interior que se relaciona com Ele, aí sim, nós alcançamos, nós chegamos lá, nós demos para Deus o que Ele quer. Amém? Então, gente, separa um tempo todo dia para orar em língua, sabe? Eu hoje mesmo já gastei algum tempo, vou estar aqui mais à noite, orando em línguas. Sabe, é isso que Deus quer. É o nosso espírito, é o nosso interior. Sabe, é isso que Deus está procurando. Amém? Então decida hoje entrar no seu quarto e começar a orar no Espírito Santo. Decida hoje entrar no seu quarto e começar a orar no Espírito. 1 hora, 2 horas em línguas, 3 horas em línguas, não importa. Mas decida dar para Deus o que Ele quer. Que é isso que Ele quer de você. Amém? Gente, essa palavra que eu queria deixar para vocês, tá? Essa palavra que eu queria deixar semear na vida de vocês. Eu espero que gere frutos, que gere prática, e que gere uma profundidade em Deus maior. Amém? Deus abençoe vocês, tá? Obrigado, Aninha, por ficar aí, tá bom? Vou sempre te dar mais pontos por causa disso. Gente, fiquem com Deus e até a próxima.